De volta com o programa Papo Dinâmico aqui na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 11h30 da noite, estamos aqui. E também estamos no YouTube, no canal da PUC TV Goiás. Tem tantos programas lá, já até perdi a conta, mas tem mais de 40 com certeza. E esse também programa que está indo ao ar hoje já estará disponível para vocês nos próximos dias lá também no YouTube. Hoje nós estamos falando, né, sobre genética, você está acompanhando a gente. Para você que chegou agora, a gente está falando, né, sobre genética. Certo, a produção está acabando de me informar aqui, tem 47 programas. Então, vai lá, assiste aos nossos programas lá, são muitos temas diversos lá e todos sempre com um especialista, uma pessoa que domina o assunto, né, e que traz aqui para você, digamos, o último estado da arte daquela ciência, daquele conhecimento, que vem aqui e fala. Como hoje nós estamos falando de genética, estamos aqui com o professor Aparecido Divino da Cruz, que é o professor Peixoto, que é doutor em genética e é professor e orientador do curso e é também coordenador do curso de mestrado em genética da PUC Goiás. E então nós estamos falando desse assunto. Então você vai lá, curte o nosso programa, assiste, compartilhe e também manda sua mensagem para nós no perfil do programa Papo Dinâmico, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Professor Peixoto, então nós já vimos aí que essa questão de manipular, digamos assim, os embriões para que eles possam nascer seres humanos melhorados, tem uma série de consequências morais e, às vezes, até desumana, digamos assim, na medida que você pode preparar uma pessoa para uma coisa e ela querer ser outra. E isso seria, então, uma deformação e não uma formação humana adequada, né? Mas em relação aos seres humanos que são gerados de forma natural, né, a genética poderia, através desse estudo, a partir do genoma, contribuir em que aspectos? Bom, cotidianamente, professor Daniel, todos os dias nós fazemos diagnósticos genéticos usando os genomas das pessoas que são encaminhadas pelos médicos aos laboratórios em todo o mundo para saber se eles têm alguma alteração que possa justificar algum diagnóstico que o clínico suspeita. Tá, mas assim, você falou isso, me despertou uma curiosidade. Existem genomas típicos ou cada ser humano tem um genoma específico? O genoma de todos nós é idêntico, exceto a uma fração muito pequenininha de 0,05% que nos faz diferentes. Então, todos nós temos genomas funcionais muito similares. Então, o seu esforço é encontrar esse 0,05%? Não, o meu esforço consiste em encontrar as partes do genoma que eu esperava que fossem atribuídas funções celulares que eu espero que sejam normais, que fazem as células não funcionarem de forma adequada. Então, vou lhe dar um exemplo. Qual é o exemplo que eu vou utilizar? Eu vou te dar um exemplo comum, para a gente ligar isso com a ideia de manipulação de genomas para fins de consertar o defeito da célula. Existe uma condição comum na população humana, 1 em cada 500 nascimentos, a criança nasce com uma cardiomiopatia hipertrófica. Muitas dessas crianças, elas não terão nenhum sinal, até quando elas de repente têm morte súbita porque estavam jogando basquete, ou foram para o futebol, ou foram para o vôlei, e identificam que essas crianças tinham essa condição. E ela ficou sem diagnóstico até esse momento. É possível diagnosticar as crianças que têm essa alteração no genoma? Sim, é possível, nós podemos fazer isso. E se faz isso no mundo o tempo todo, desde que o médico suspeite que tem uma alteração, a gente chama de mutação, e essa mutação possa ser identificada naqueles indivíduos, eu fecho o diagnóstico. Agora, a nova tecnologia permite, isso já foi feito com embriões humanos, a gente só não transplanta porque a gente não tem ainda limitações éticas e morais, mas a gente tem estudos em que um óvulo normal foi fertilizado com um espermatozoide de uma pessoa que tinha a condição de cardiomiopatia hipertrófica, né? E quando em contato com essa nova tecnologia, essa tecnologia de edição dos genomas, a célula que iria resultar no embrião foi corrigida. E aquele embrião foi deixado para formar depois de uma célula formar várias outras células para dar origem ao
ao embriãozinho que daria origem ao indivíduo. Quando se testado todas aquelas células, o defeito foi corrigido. Isso quer dizer que se aquele embrião fosse implantado, aquela condição a criança não teria. Embora ela tivesse herdado, ela tivesse recebido isso do pai que tinha. Sim, então, assim, alguns problemas genéticos, de herança genética, é possível, por exemplo, tem certa família que tem certa tendência a ter um tipo de doença. Sim. É possível, então, fazer uma intervenção genética no embrião para que ele não tenha não herde aquele problema de família. É possível, mas não está sendo executado ainda com esse fim. A tecnologia já existe, mas ela não está sendo feita para isso ainda. O que nós estamos fazendo é um passo anterior, uma coisa chamada PGD, que é o diagnóstico diagnóstico genético pré-implantacional. Famílias que estão em risco, normalmente esses casos de PGD, eles são principalmente feitos para situações em que só um gene causa uma doença. Ou, por exemplo, fibrose cística. Então, o pai e a mãe, que são heterozigotos, eles não têm a doença, mas têm um incremento de chance de terem uma criança afetada por aquela situação. Eles fazem lá a fertilização in vitro e formam vários embriõezinhos. Em um dado momento do desenvolvimento do embrião, é possível retirar uma daquelas células e testar. Se aquela testagem for positiva, normalmente os pais não implantam aquele embrião. Aí eles fazem 4, 5, 6 embriãozinhos até acharem o embrião que está na perspectiva parental saudável para ser implantado. Isso já está sendo feito há quase 30 anos. A gente faz diagnóstico genético pré-implantacional. Qual é a probabilidade disso dar certo? Se você fizer a escolha do embrião com base nessa única pergunta, a chance daquele embrião não ter a fibrose cística é real, porque ele não tem a mutação. Não tendo a mutação, não terá a doença depois. Ok. Mas assim, vamos falar dos seres vivos. Agora, o adulto, a pessoa já nasceu, está aí, normal. É possível fazer um mapeamento genético, um exame genético para saber que tipos de doença ele poderá ter no futuro? Tem. Mas eu, assim como acho a maioria dos cientistas do mundo todo, advogam pró-escolha. A pessoa tem que ter a autonomia para fazer a escolha de querer saber essas informações. Porque a doença genética ela é bastante variada e existem algumas doenças genéticas que só vão aparecer muito tardiamente. Então, o quanto disso é válido? A pessoa pode fazer, mas se você gostaria de fazer isso, ou você gostaria que seus filhos soubessem aos 2 anos de idade que eles têm uma chance de uma doença degenerativa que vai aparecer aos 50, como é que você vai educar essa criança? Então existem protocolos acordados. Esse exame hoje? Todos esses exames estão disponíveis. Isso faz em qualquer clínica? Não. Existem nosso laboratório que o LAGEM faz, o que você coordena? Não fazemos os exames das doenças autossômicas dominantes. Onde faria um tipo de exame desse? Existem 3 universos que você precisa considerar no Brasil. O do setor público, o setor privado e mediante as investigações científicas de pessoas que sejam interessadas. O setor faz isso também? O SUS, o LAGEN só faz para o SUS. A gente só faz os diagnósticos genéticos para a população. Sim, mas esse de, digamos assim, perceber alguma tendência, não. Isso não faz? Ele não. O SUS não disponibiliza isso. Para fazer numa clínica particular, quanto está custando isso hoje? Depende muito do exame que o senhor está perguntando. Porque hoje tem várias ferramentas possíveis. Sim, a pessoa tem que perguntar exatamente. Eu quero saber se eu tenho tendência a tal doença. Exato. Ou de Alzheimer. Exato, você pode fazer uma testagem para mal de Alzheimer e você vai testar. Embora o Alzheimer não seja uma doença que você tenha que precisar do diagnóstico clínico, você precisa do diagnóstico que é o diagnóstico clínico, né? Mas existe um subgrupo do mal de Alzheimer que é bem precoce, as pessoas começam a ter a doença bem mais cedo e essas pessoas têm um gene associado que dá o diagnóstico genético do mal de Alzheimer. Aí essa pessoa tem o direito de fazer. Quais são as doenças mais comuns que poderiam ser previstos por um exame genético? A gente tem que entender que as doenças genéticas se distribuem em 3 categorias fundamentais: cromossômicas, gênicas e genômicas. Dentro das doenças cromossômicas, a mais comum é a síndrome de Down.
O diagnóstico é rápido, fácil, barato. A maioria dos laboratórios clínicos conseguem captar esse, mesmo que não façam o exame, terceirizam e fazem o teste, né? Ok. A gente vai quantificar o excesso no genoma de um cromossoma, que é o 21, e o resultado é uma criança com a síndrome. Você tem situações de diagnóstico de doenças gênicas, como a fibrose cística, que eu acabei de mencionar, né? A síndrome de Marfan. São doenças que, com um gene, você consegue classificar a doença. E tem a genômica. A genômica. A genômica eu tenho que partir para outras ferramentas que não são dessas anteriores. Eu teria que fazer a análise do genoma com chip de DNA. A produção aqui talvez está querendo fazer, porque está perguntando o tempo todo aqui. Chip Quanto de DNA custa? Vamos ver, esse mais básico aí deve ser mais barato, né? o cromossomo. O teste de cromossomo para fazer para o síndrome de Down no setor privado, deve custar algo aí em torno de 300 a 500 reais, não mais do que isso. Gênico. Sequenciamento de um único gene, usando uma plataforma para sequenciar apenas um gene, também deve estar custando aí em torno de 800 reais. Mais ou menos. E tem o genômica. As doenças genômicas, o diagnóstico, se eu utilizar array de SNPs, que é um microarranjo de SNPs, utilizando a metodologia de varredura do genoma, no setor privado deve estar oscilando qualquer coisa entre 3.000 e 8.000 reais. Se eu fizer exomas, que é outra metodologia de diagnóstico que eu posso utilizar, eu devo estar trabalhando aí no setor privado no Brasil, deve estar aí em torno de uns 12.000 reais em média. Se eu fizer o genoma total com fins de diagnóstico, também pode ser adquirido fora, deve estar aí em torno de seus 20.000 reais. Ok, vamos fazer o seguinte, no próximo bloco, nós vamos ver qual a contribuição da genética para a nossa alimentação, em que medida a genética pode ajudar a gente a melhorar a nossa qualidade de vida com a alimentação. Daqui a pouco a gente volta.